estamos de volta no programa Em Pauta, hoje lembrando um pouco da história de Novo Hamburgo, ou conhecendo um pouco da história de Novo Hamburgo, em relação à nossa programação especial do aniversário da cidade. Está aqui comigo o Ângelo, o Henrique e também o Martin Beira. Nós falávamos antes do intervalo um pouco de como era um hamburguense, mas antes vamos voltar um pouquinho no dia em que os hamburguenses ficaram sabendo que a cidade tinha sido emancipada, Ângelo. Sim, com certeza. Foi um grande momento para a cidade, né? E conta-se que foi através de um telegrama, né? E que as irmãs Feltas é que foram pegar esse telegrama, né? Tal. Mas o evento todo que já tinha se programado, obviamente eles deviam ter ideia de quando seria decretado, enfim, é uma publicação isto, né, via imprensa, e realmente a cidade foi chamada para ir às ruas festejar, né? Então as pessoas de Novo Hamburgo, do centro, elas se reuniram na Praça do Imigrante, né? Na época era a Praça da Estação. Acho que até já era 14 de julho, na época que foi seu primeiro nome oficial, né? E o pessoal de Hamburgo Velho se reuniu em frente ao Frozen, que é a antiga Sociedade Aliança, né? Uhum. E foram todos em marcha até a Praça 20 de Setembro, né? Que ainda não estava urbanizada, era um potreiro, né? Mas era um lugar aberto para a grande massa, né? Quantas pessoas eram a grande massa? Hoje é difícil, mas eu imagino que umas 800 pessoas, 1000 pessoas, não mais do que isto, né? E isto às 21 horas começaram os discursos, né? E todo mundo que tinha carro na cidade foi convocado para estacionar os seus carros à volta da praça para iluminar a praça. Então não tinha iluminação pública naquela área, né? Então todos os carros iluminaram. E às 22 horas, assim, o ponto alto, cantaram o hino nacional, o hino rio-grandense, aquela coisa toda. E todos os sinos de todas as igrejas tocaram e todos os apitos das fábricas também tocaram por 15 minutos. Nossa. Então foi assim uma coisa muito festiva, né? E o pedido desta comissão emancipadora era que os festejos continuassem por mais 3 dias, que as casas ficassem enfeitadas, decoradas e tal, né? Então foi uma grande festa, grande acontecimento para a cidade. E se tem muitas imagens, muitas fotos dessa marcha de Hamburgo Velho até o centro, né? Legal. Então existe ainda material que pode ser aproveitado para alguma pesquisa que venha por aí, né? A gente estava falando antes do início do programa, acho que o senhor falou, o aniversário, a data de 5 de abril, o feriado, não é por causa do município. Na verdade, o Martin é que vai saber responder. Tem a liberação pelo governo de um feriado? Antigamente existia uma outra distribuição de possibilidades de feriados, né? E o 5 de abril, antigamente, ele entrava assim como um feriado civil, né? Mas como mudou a distribuição, o 5 de abril acabou sendo excluído por um tempo, tá? E não se comemorou, mas não era mais feriado. E aí um grupo de hamburguenses, né, se mobilizou e se achou uma solução, uma enjambração. Entendi. Porque havia um espaço para um feriado religioso ainda. Feriado santo. Havia espaço para um feriado santo. E quem é o santo? São Vicente Ferrer, que é um santo espanhol. Nada a ver com a história de Novo Hamburgo. Santo de devoção dos hamburgueses. Santo padroeiro. Santo padroeiro de Novo Hamburgo. Pelo menos. Então a gente tem um feriado católico que mas hoje é assim. É isso. Né? Hoje o feriado... Hoje, nacionalmente, é feriado municipal, santo. Né? Na lei municipal consta lá. O dia 5 de abril é um feriado de São Vicente Ferrer. Né? Mas que foi usado como maquiagem para... guarda-chuva. Para que a gente... Né? Eu sou um eterno defensor dessa data, por tudo que o Ângelo aqui falou. Acho que assim como o 20 de setembro é uma data tão importante para os gaúchos e o 7 de setembro para os brasileiros, para quem é hamburguense e assim, que gosta da cidade, eu acho que o 5 de abril ele tem que ser cada vez mais lembrado, né? Porque se a cidade hoje está onde está é porque teve um 5 de abril lá atrás. Né? Então, e que na época foi muito lutado por ele. Com certeza. Foi bastante. Foram aí quase 30 anos de um movimento, né? No início muito
muito fraquinho e tal, mas que foi a partir da década de 20 começou a, que houve ser trabalhado. Houve mais guerra de bastidores do que oficial. conflitos, assim. Não houve conflitos praticamente, a não ser uma pedrinha aqui, outra colar. Mas o que houve foi pressão, retirada de orçamento, São Leopoldo não investir mais e o pessoal daqui não desistir, né, não arrefecer, muito pelo contrário, buscar mais apoio. Então houve uma disputa silenciosa aí de interesses muito forte. E o problema era de São Leopoldo pela falta de recursos que a emancipação traria Para São Leopoldo. para São Leopoldo. Né? Como Novo Hamburgo se tornou a capital nacional do calçado, ou como o calçado se fez presente na cidade? Olha, a gente vai desde o início da imigração, né? Sempre. Já tiveram curtidores, já teve pequenas manufaturas e tal, né? E a coisa cresce mesmo pós-república, né? Até então, o calçado era mais um produto. Né? Até 1889, 90, o calçado não era a maior indústria da cidade. Né? Torna-se depois disso. E também com a chegada da aviação férrea, do trem na cidade. Né? Porque aí, na região, o Pedro Adams não era de Novo Hamburgo. Ele tinha a fabriqueta dele em Dois Irmãos. Os Momberger, que foram dois irmãos, tiveram um grande curtume, vieram em função do escoamento dos seus produtos com o trem, né? Então a coisa vem daí também. O Pedro Alves, fábrica de molduras, veio em função do trem. Então a indústria, a grande indústria, ela se estabelece na cidade em função do trem, né?